Bom dia, oitavo ano. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos ter uma aula falando sobre os trabalhos que vocês fizeram, tá? As pesquisas sobre doenças causadas por invertebrados, tá? Vamos lá, então? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, lá do livro de vocês, e nós vamos juntos, ok? Deixar aberto aqui. A primeira doença que eu gostaria que vocês falassem, e eu vou perguntando a vocês e vocês vão falando que vocês pesquisaram, tá? Esquistossomose. Quem pesquisou sobre esquistossomose? E aí? Quem gostaria de começar falando sobre esquistossomose? Ninguém vai falar? Ninguém vai participar da aula, não? Ah, tá. Então vamos falar, né? Porque senão eu posso dar 0 para todo mundo na pesquisa, né? Se vocês não fizeram. Ah, então fizeram, né? Agora todo mundo fez. Vocês são demais. Abre o arquivo de vocês. Eu quero que vocês usem a pesquisa. Vamos lá, então. E aí, esquistossomose é causada pelo quê? Por um ser vivo de qual filo? Qual filo que pertence o causador da doença? Vou fazendo perguntas e vocês vão me falando aí, tá? Se quiserem usar o microfone, melhor ainda. Quem é o agente causador da esquistossomose? Pode falar, Isabelle. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Agente causador, eu coloquei que são doenças causadas pelas infecções por vermes parasitas de água doce de certos países tropicais e subtropicais. E quem é ele? Que verme que é esse? Calma aí. E aí, Júlia, ajuda a Isabelle. Tá sem microfone? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. É um plateuminto. O nome dele é científico, né? Schistosoma mansoni. Isso aí. É o Schistosoma mansoni, seu nome científico no latim, né? Ele pertence ao filo dos plateumintos, muito bem colocado, tá? E o nome popular é esquistossomo, certo? Então, olha lá. É um verme responsável pela esquistossomose. Esse verme ele é popularmente conhecido como barriga d'água. Saberia me dizer por que ele é popularmente conhecido como barriga d'água? Quem sabe dizer? Um dos sintomas dele aparece essa característica aí. Ninguém sabe, ninguém que pesquisou sabe por que é barriga d'água? Não acredito. Professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não pesquisei sobre essa doença não, mas eu tenho quase certeza que é porque aumenta o volume da região abdominal. Excelente, Maria, muito bem. Show de bola. Vamos lá então, hein? Ó, é a hora que eu testo se quando vocês estão fazendo as pesquisas de vocês, vocês estão lendo. Tem que ler. Vou colocar para vocês aqui o ciclo da esquistossomose para vocês entenderem.
tá? Esse ciclo é como que o verme se desenvolve. Depois nós vamos para os sintomas, aí eu vou voltar a falar com vocês, tá? Então, olha só. Os esquistossomos, eles, né, se alojam no intestino da pessoa infectada. Então, uma pessoa está infectada com esse verme. Quando ela defecar, nas suas fezes vai sair os ovos do esquistossomo, tá? No caso aqui, a pessoa defecou e essas fezes foi parar no solo ou na água. Lembrando que eu estou falando, então, de um local que não tem uma estação de tratamento de esgoto, não tem instalações sanitárias adequadas, tá? Quando esse ovo ele vai parar lá na água doce, tá? Primeiro que a água doce, não é um verme comum no ambiente marinho. Esse ovo vai eclodir e vai liberar a primeira larva, que recebe o nome de miracídios, ok? Esse miracídio, o que vai fazer? Ele vai penetrar nesse caramujo aqui do gênero Bionfalaria. Ele, lá dentro do caramujo, ele se transforma de miracídio para cercária. Essa cercária sai do caramujo e vai para a água de novo. Quando um outro ser humano entrar em contato com essa água contaminada cheia de cercária, a cercária entra ativamente pela pele do ser humano, ou seja, não tem que beber a água não. A cercária penetra pela pele, tá? Quando essa cercária invade o corpo do ser humano, ela começa a se alimentar de sangue lá dentro do organismo humano e vai se tornar vermes adultos. Esses vermes adultos, aqui eu tenho um macho, esse azulzinho, e aqui a fêmea. Lá dentro eles vão se reproduzir, vão dar origem a novos ovos e os ovos vão sair novamente nas fezes. Certo? Isso que eu falei para vocês é o ciclo de vida do verme esquistossomo. Ok? E professora, por que é conhecido como barriga d'água? Quando a Maria colocou, professora, se eu não me engano, é porque provoca um inchaço aí do abdômen. Verdade. Alguém saberia me dizer o porquê que provoca esse inchaço do abdômen? E aí? Professora, Fala. eu dei uma lida aqui na apostila, né, enquanto você estava falando, e está falando aqui que é porque ocupa os vasos sanguíneos do fígado e do braço. Está falando isso? Isso aí. Do baço, tá? Quando esse verme está adulto e que ele está lá se reproduzindo, olha o que acontece. Os vasos sanguíneos do fígado e do baço começam a ficar meio que entupidos mesmo, né? E começa a aumentar o volume da região abdominal. Aí a pessoa vai ficando com barrigão mesmo, tá? Conhecido como barriga d'água. Depois que a pessoa é curada dessa doença, o abdômen volta ao normal, tá? Professora, as perguntas que vocês sempre fazem. Essa doença pode matar? Você sempre faz essas perguntas assim, né? Sim, se ela não tiver um tratamento adequado, né? A pessoa só tiver a proliferação, o verme continuar se proliferando dentro do corpo dela, pode matar? Pode, é um parasita. Um parasita pode matar um hospedeiro? Pode, tá? Só que existe muito... Ah, professora, eu vi... Meu vizinho morreu de esquistossomose. É comum aqui na cidade esse tipo de doença? Fala pra mim. Vocês costumam ver? Ah, fulano tá com esquistossomose. Fala pra mim se é comum aqui. Não. Até porque aqui a gente não tem... A gente não vive em regiões próximas a rios, certo? Mas, por exemplo, às vezes lá na Amazônia vai ser uma doença mais comum do que aqui? Com certeza, né? Mas... qual é o tratamento para essa doença? Fala para mim, o que vocês buscaram aí? Quem pesquisou sobre essa doença? Qual é o tratamento? O que tem que fazer para acabar com essa doença? Quem poderia responder? Tem um medicamento, não é isso? Um remédio para verme.
Esse agora que o pessoal está tomando agora, né, no início dos sintomas de Covid, esse ivermectina, ou anita, né, também é chamado, é um remédio muito usado para verminose, tá? A Júlia colocou um outro ali, ó, Icantone, né, um outro nome de remédio, mas é um remédio que vai estar eliminando vermes, tá? Então, depois nós vamos chegar a uma conclusão com essas doenças que nós estamos falando. Vamos deixar essa conclusão lá para o final. Alguma dúvida sobre a esquistossomose? Tudo ok? Quem fez sobre tênia? Fala para mim, quem é o agente causador da tênia? Quem causa essa teníase, na verdade, né? Tênia é o nome do animal. Quem causa a teníase? Professora, posso falar? Pode. É a tênia, que é conhecida como solitária. Ela é do Plateumintos. Isso aí. Só tem um tipo de tênia, ô Maria? Não, tem mais de um. Tem mais de um tipo de tênia, não é isso? E por que essa tênia é popularmente conhecida como solitária? Sabe dizer? Professora, eu não pesquisei isso, mas eu tenho quase certeza, porque é somente um verme, Isso. não tem mais de um. Excelente, muito bem. Então é exatamente isso. A tênia, ela tem dois tipos aí mais comuns, tá? Que é a tênia sólio e a tênia saginata. Tênia sólio, o porco é o hospedeiro. E a tênia saginata, o boi é o hospedeiro, tá? Essa tênia, ela é conhecida popularmente como solitária porque ela vive realmente sozinha no intestino humano. Então, não tem várias tênias. Professora, se ela vive sozinha, como é que ela se reproduz? Como é que ela dá origem a novos ovos? Procurar saber disso? Como que ela consegue se reproduzir? E aí? Não? Ela fica lá no intestino delgado, tá? Do seu hospedeiro, só retirando os nutrientes. Parasita, tá? Isso, Júlia, ela é hermafrodita. Lá nas suas proglotes, ela vai ter o sistema genital masculino e feminino. Então, ela mesmo se autofecunda. Quando ela se autofecunda, ela forma novos ovos. Olha que interessante, hein? Tá? E como que a pessoa se contamina com tênia, turma? Com a tênia, hein? Ovos de tênia. Fala para mim. Como que ocorre a contaminação? Com ovos de tênia? É a carne mal cozida? Isso aí. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho o ciclo da teníase. Tá vendo só? Aí que vem o vilão, que é o porco. Todo mundo enxerga o porco como um vilão. Não é verdade? Não, eu não como carne de porco, não. Deus me livre. Carne de porco, perigosíssimo. É um perigo comer essa carne, porque tem uma tal de uma doença aí da carne. O boi também tem. Ah, não, mas o do porco é mais perigoso. Espera aí que eu vou mostrar agora o detalhe para vocês. Vocês vão falar assim, não acredito, professora. Então, para eu me contaminar com teníase, eu preciso ingerir, é verdade mesmo isso que vocês estão falando, ingestão dos ovos pelo porco. Lá, o porco se contamina. Primeiro o porco tem que se contaminar. Como que esse ovo foi parar lá na graminha, lá nas frutas, nas verduras que o porco está comendo? Da onde que veio esse ovo da tênia? Primeiro vamos falar como é que o porco se contaminou. Pensa.
Do nada, se o porco apareceu contaminado, todo porco tem tênia? Me explica isso aí. Ó, quando as fezes são depositadas no solo, podem contaminar água e verduras que podem ser ingeridas pelo porco ou boi. Então, tudo começou aonde? Lá na falta de saneamento básico de novo, ó, que os ovos de pessoas contaminadas foi parar lá na verdura, nas frutas que o porco, que o boi estava comendo. Primeiro, o porco ou o boi se contaminou. Na carne de porco, esse ovo vai se eclodir e vai formar a larva, certo? Que é isso aqui, ó. Tá vendo essas estruturazinhas aqui? Essa larvazinha aqui é o cisticerco, certo? É a larva da tênia, cisticerco. Aí nós vamos lá e vamos comer. Quando eu como, essa larva vai fazer o quê? Vai se transformar num verme adulto, que pode chegar até 3 metros de comprimento. Olha só, dentro do nosso intestino, por isso que é solitário, até porque imagina se tivesse um monte desse, né? E começa a reprodução. Ele mesmo se fecunda, tá? Ela faz uma fecundação cruzada aqui de uma proglote com a outra e vai formar novos ovos. Essas proglotes vão sendo soltas, vai sendo liberado nas fezes, e se essas fezes estão contaminadas e for novamente entrar em contato com a água, for fazer parte de irrigação, for irrigar frutas e verduras, vai contaminar. Só que quando a gente come carne de porco ou a de boi, o que eu posso ter é teníase, ou seja, um verme, tá? O problema maior é quando eu tenho a cisticercose, que é isso aqui, ó. Aí que é o perigo. Quando a gente fala tanto, não, professora, mas eu ouvi dizer que pode ir até para o cérebro o verme do porco. Já ouvi falar isso? Já ouvi dizer que pode ir para o cérebro, professora, pode provocar problemas neurológicos. Pode, mas não é comendo carne de porco. É aqui, ó. Se uma pessoa ingerir os ovos da Taenia solium, que é o verme do porco, tá? Bebendo água ou comendo alimentos contaminados, pode adquirir cisticercose. É outra doença. Nessa doença, as larvas que eclodem dos ovos, os cisticercos, se alojam ou no cérebro, ou na região ocular, ou no nosso coração. Aí sim nós temos uma doença gravíssima. Só que repare que não é comendo carne de porco mal cozida que eu vou ter cisticercose. É comendo fruta e verdura mal lavada, bebendo água que não seja tratada. Coisa que por muitas vezes a gente não tem cuidado. Não lava direito fruta e verdura. A gente se preocupa tanto com a carne de porco e vai lá e come uma fruta mal lavada. Tá vendo só? A cisticercose é quando o cisticerco ele faz o mesmo caminho que ele faz lá no porco, mas ele faz no ser humano. Ao invés do porco comer a fruta ou a verdura contaminada, o ser humano que come. Essa doença aqui, cisticercose, sim, perigosíssima. Pode levar à morte, pode deixar sequelas, que ela pode se instalar no cérebro. Então, tem pessoas que passam a ter problemas neurológicos, tá? Entendidos? A diferença da Taenia solium para a Taenia saginata, deixa eu mostrar para vocês aqui. Está na cabeça do verme. Ó, aqui está a diferença. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim. Repare aqui, essa aqui é a Taenia solium, tá? Ela tem uns ganchos, que é a Taenia do porco. Esses ganchos, elas vão enfincar no seu intestino. Então, ela é mais agressiva também, tá?
A saginata, ela não tem os ganchos, ela só tem as ventosas, então ela só gruda. Também existe essa diferença, tá? Aí Matheus falou assim, professora, como que faz para tirar esse bicho de dentro da gente? Nós vamos tomar um remédio de verme. Esse remédio de verme vai matar o bicho, vai dissolver ele e vai sair nas nossas fezes. Tá, Matheus? Olha só o tamanho, gente. É muito grande, né? Tá vendo? Então, professora, não tira a nossa força, não, a gente não fica fraco, não. Se o tratamento for feito logo, né? Sim, vai resolver logo. Agora, se a pessoa demorar muito para tratar, ela está perdendo nutrientes, perdendo sangue, ela pode ter uma anemia, tá? Aí pode deixar a pessoa mais fraca assim, tá bom? Show? Dúvidas sobre tênia, sobre cisticercose? Conseguiram entender, turma? Que na verdade a doença perigosa, perigosa mesmo, é a cisticercose? O que, Julie, que não? Não entendeu? Não tem dúvida. Ah, tá. Professora, eu tem outras doenças que vocês pesquisaram também, né? Nós vamos falar agora, Caio. É a próxima. Ancilostomíase, ancilóstomo. Por que eu só falei de teníase e esquistossomose antes? Porque eu estava falando de plateumintos. Agora, daqui para frente, nós vamos falar dos nemateumintos, ou nematódios. Tá, Caio? O tema da sua é de um nematódio, que é esse aqui, né? Nematódio. Fala para mim então, Caio, qual é o agente causador, né, da ancilostomíase que você pesquisou? Causada por nematódios, ou Necatura americanus, ou ancilostoma duodenário. São duas espécies diferentes, são duas doenças diferentes, tá? Ah, Vivi, por qual a diferença do nematóide para o plateuminto mesmo? Nematóide, estou falando de vermes com corpo cilíndrico. Plateuminto, estou falando de vermes com corpo achatado, tá? Aqui nós temos, então, a diferença dos dois, ó. Aqui, no primeiro, nós temos o ancilostoma duodenale, tá? No A. E no B, o Necatura americano. Existe uma diferença. Tá vendo que esse aqui tem uns dentinhos? Tá? Existe essa diferença. Por que, Caio, que essa doença é conhecida popularmente como amarelão? Olha só, Matheus, como é que tem relação com a pergunta que você fez. Fala para mim. Vocês pesquisaram? Isso aí? Vocês foram só em cima das perguntinhas que eu fiz, né? Ficaram no básico. Por que essa doença é conhecida como amarelão? Agora tem que ver, né? Pensa, amarelão. Por que será? Pensa um pouquinho. A pessoa infectada fica amarelada. Muito bem. Por que a pessoa infectada fica amarelada, professora? Porque esse verme se alimenta do nosso sangue, ele se instala lá no nosso intestino e ele, com esses dentinhos, ele vai se alimentando do nosso sangue. Então, deixa a pessoa anêmica, amarelada. Poxa, se você está observando que você está ficando anêmico, ficando muito cansado, né? Indisposto, sem energia, uai, é procurar um médico, ver o que é isso. Fazer exame de fezes e saber se está com verme ou não, tá? Tem pais que já têm o costume de dar remédio de verme de 6 em 6 meses. Eu não concordo 100% com isso, porque eu acho que você tem que tomar remédio se realmente se você tiver com parasita. Mas assim, como é mais prático, né? Tem que fazer um monte de exame, de 6 em 6 meses eu dou remédio de verme. Né? Tem pais que fazem isso com os filhos. Só que assim, né, turma, mais uma vez eu repito, não são doenças comuns ao nosso dia a dia. Tá? Se você tem hábitos de higiene, se tem instalação de sanitária adequada,
dificilmente você vai se contaminar aí com esse tipo de doença, tá? O bicho geográfico é mais fácil de se ter. Eu vou falar para vocês o porquê, tá? Esses vermes adultos, eles se acasalam lá no intestino, tá? E quando eles se reproduzem, eles colocam os ovos nas fezes também. Mesmo esquema. E quando estão em contato com o solo, esses ovos eles vão se abrir, vai dar origem às larvas, e essas larvas elas penetram pela pele. Então, onde que eu posso, por exemplo, me contaminar com esse verme? Costuma dar muito em areia, às vezes areia de praia, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que levam animal para a praia, né? Também tem animal de rua que vai para a praia sem tomar vacina e acaba contaminando, né? Porque os cachorros também passam essa doença. Então, é isso. A doença... Aqui, ó, peraí, que a Caio colocou. A doença é contraída quando entramos em contato com o solo contaminado por larvas desse nematóide, que penetram ativamente na pele. As crianças que brincam em parquinho, tá, Matheus? Costuma ter mesmo, muitos casos, tá, de crianças que têm esse verme. O bicho geográfico, ele é conhecido como... o ancilóstomo, que é conhecido como bicho geográfico, é porque ele deixa um caminho, um rastro, quer ver? Vou colocar para vocês verem aqui. Nossa, é uma luta para eu usar aqui. Pronto. Ele vai deixando tipo um mapinha. Por isso que eles chamam de bicho geográfico. Parece uma cobrinha. Isso mesmo. Isso aqui é provável que vocês já devem ter tido na infância. Não tiveram, não? É mais comum, porque aqui na cidade. Ah, para, não é tão nojento assim, não. Então tá, vou tirar da tela aqui. Esse aqui é mais comum porque dá muito em areia, tá? Então, assim, como a gente tem mais contato, né, do que, por exemplo, o rio, igual a esquistossomose, tá bom? E ascaridíase. Quem fez sobre ascaridíase? Ascaridíase é a famosa lombriga, né? Isso aí. Ascaris lombrigoide, conhecido normalmente como lombriga. Muito comum, turma, verme é bem comum em crianças. Criancinha que às vezes está engatinhando com a mão no chão, botando a mão na boca, né? Hoje, a gente sabe, né? O Covid-19, então, deixou um aprendizado pra gente, né? Higiene, né? Lavar muito bem as mãos, passar o álcool nas mãos. E, assim, às vezes a pessoa tem o costume, por exemplo, de roer unha. Roer unha é um perigo, né? Porque tem sujeira debaixo das unhas. Então, a lombriga também é um parasita que fica no intestino humano, tá? E a lombriga, ela se alimenta dos alimentos que a gente consome. Ela não se alimenta de sangue, não. Tá? Ela é diferente do ancilóstomo por conta disso, tá? Aqui, ó, ela tem sexo separado, tem o macho e tem a fêmea. Essa aqui, a primeira, é a fêmea, e aqui é o macho. O macho tem essa pontinha enrolada. Repare que eles são cilíndricos, com as pontas afiladas. Isso é característica do nematóide, tá? É muito semelhante os ciclos de vida, tá? Aqui, ó, uma pessoa contaminada, né? Defecou e essas fezes foi parar lá no rio. Por muitas vezes a gente acha que não, né? Que deu descarga, as fezes foi lá para uma estação de tratamento de esgoto, mas por muitas vezes está indo parar no rio, né? Essas fezes vai contaminar essa água. Eu peguei essa água agora para irrigar o alimento. Olha só, a minha própria plantação. Então,
quando a pessoa comer essa fruta, essa verdura, né, e não fizer uma boa higiene desse alimento, ela pode contaminar novas pessoas. Tá vendo? Efeito inverso. Isso que acontece. Então, ó, a pessoa defecou, foi numa instalação sanitária inadequada, sem saneamento básico, essas fezes foi parar no rio. Depois, esse próprio rio, essa água foi irrigar o alimento que o próprio ser humano vai consumir. Olha só, né? É um ciclo de vida, tá? Então, lá dentro do organismo humano, esse ovo vai se eclodir, né? Vai se transformar em vermes adultos, vai se reproduzir, dar origem a novos ovos, e novos ovos sairão com as fezes. Tem tratamento, turma? Essa doença? Fala para mim. Ou você pegou lombriga, ascaridias, vai morrer. É assim? Não, pelo amor de Deus, professora. Tem tratamento, né? Existem remédios, né? Você pesquisou, Maria, nomes de medicamentos dessa doença? Qual que foi indicado aí? Fala pra gente. Professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu coloquei que os indicados pelo OMS são albendazol, mebendazol, levamisol ou pamoato de pirantel. Não sei se é assim que fala, mas foi esses que eu coloquei. Mas eu vi que tinha outros também quando eu pesquisei. Isso aí. Ou seja, é um remédio, né, que vai estar matando o verme. Turma, em caso, já teve situações, né, quando logo no início, que não sabia-se como fazer o tratamento dessa doença, que a infestação por lombriga era tão grande, e isso também ainda acontece em países muito pobres, que não têm condição de ter esse tratamento, a infestação é tão grande que as lombrigas começam a sair por qualquer orifício, tá? Existe caso de sair pelo nariz, pelos olhos, tá? E também pela boca, tá? Isso é caso, tá, turma, de uma infestação, assim, muito grande, ok? Isso é aquilo que eu falo, não é comum no nosso dia a dia, porque graças a Deus nós temos uma condição de ter um mínimo de higiene possível aí, tá bom? Há alguma dúvida? Fala para mim se tem alguma dúvida sobre essas doenças. Gostei de ver, tá? A participação de vocês. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão responder os exercícios até nematódios, ok? Responder os exercícios agora até nematódios. Certinho? Posso encerrar então? Fiquem com Deus.